Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco como está o andamento da minha pesquisa. O foco dela é desenvolver um algoritmo de inteligência artificial para a detecção precoce do transtorno do espectro autista, utilizando imagens de ressonância magnética funcional e estrutural do cérebro. Essa imagem de fundo que vocês estão vendo é a primeira extração de conectomas. Os conectomas, eles são as relações entre as regiões do cérebro. Por exemplo, ele indica se quando a gente está utilizando uma região do cérebro, se a outra também está sendo utilizada ou não. E também indica o quanto a outra está sendo utilizada. A composição dos meus dados são um pouco mais de 1000 pacientes, contendo pacientes com autismo e pacientes sem autismo. E cada paciente tem duas imagens. A primeira imagem chamada de imagem estrutural ou anatômica e a segunda imagem chamada de imagem funcional, que é o foco da minha pesquisa, que ele faz o rastreamento da funcionalidade do cérebro e eu consigo extrair esses conectomas que são essas regiões do cérebro. Agora eu vou falar um pouquinho dos meus dados, começando pela imagem anatômica do primeiro paciente. A imagem anatômica ela é uma imagem tridimensional, ela tem três dimensões, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, sendo o eixo Z a profundidade. É uma imagem do crânio mostrando a parte anatômica ou estrutural do crânio. Aqui a gente pode ver um pouco a comparação da imagem original, quando ela sai do scanner, para a imagem após o pré-processamento, que é a preparação dessas imagens. Eu vou mostrar isso em outro programa que fica melhor de visualizar isso. Nesse programa a gente consegue ver as imagens por três perspectivas. Perspectiva superior, perspectiva de trás e a perspectiva lateral do cérebro. E a gente também consegue ver ela de forma tridimensional, desta forma. A gente consegue ver ela aqui. E dando zoom na imagem, você consegue também dar um zoom como se você estivesse entrando na imagem. Olhando essa imagem, você já consegue ver alguns problemas dela, né? Esse crânio está um pouco inclinado. E esse é um dos passos que o pré-processamento ajusta. Porque o objetivo é comparar diferentes pacientes, então é necessária a padronização dessas imagens. Isto é um passo que é chamado de realinhamento no pré-processamento. E o foco dessa pesquisa é a imagem funcional. Porém, essa imagem que a gente está vendo, que é estrutural ou anatômica, que mostra a anatomia do cérebro, ela é utilizada em alguns passos do pré-processamento da funcional. E um desses passos é o realinhamento, pois é mais fácil realinhar ela e depois realinhar a funcional do que ir direto realinhando a funcional. Agora eu vou mostrar aqui nesse programa também o que é essa imagem após ela ser pré-processada. É isso, esta é a mesma imagem anterior, porém ela foi passada pelo pré-processamento. Você pode perceber que o crânio de fora foi removido e as regiões, ele deu um destaque para as regiões. A gente pode perceber isso também aqui, ó. Dado um destaque para essas regiões. Agora a gente vai falar um pouco da imagem principal da pesquisa, que é a funcional. Primeiramente, qual é a composição dessa imagem, né? Do que ela é feita? A gente viu que a imagem anatômica mostra a anatomia do cérebro. E essa imagem funcional, do que ela é feita, né? Ela é composta pelo sinal BOLD, ou dependente do nível de oxigenação do sangue. Ela mede a oxigenação no cérebro, pois o entendimento mais atual que a gente tem do funcionamento do cérebro é que quando uma região do cérebro tem mais oxigênio, quer dizer que ela está mais ativa, quer dizer que ela está sendo mais utilizada. Aqui, ó, como vocês podem ver, ela tem quatro informações, pois ela já não é mais uma imagem 3D, ela é uma imagem de quatro dimensões. Então, além dela ter o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, ela tem um outro eixo que é o eixo do tempo. As imagens anatômicas que a gente conversou,
Dentro dessa imagem, você tem uma imagem só, um crânio 3D. Dentro dessas imagens, na imagem funcional, uma imagem dela, você tem vários crânios 3D dentro dela. E eu vou tentar explicar um pouco como isso é feito. Como a gente tinha conversado, a imagem anatômica ela é composta de eixo X, eixo Y e eixo Z. E ela tem uma imagem só dentro dela. A imagem funcional, ela tem mais informações, ela tem um outro eixo, ela tem a quarta dimensão, que é o tempo. Então, dentro dela, você tem vários crânios 3D, que eu vou representar aqui numa figura. Isso, ela tem várias imagens. Na verdade, ela tem um total de 150 crânios 3D dentro dela. E por quê? Porque ela tem essa estrutura mais complexa, né, que a imagem anatômica. Pois a imagem funcional, o objetivo dela é você verificar ao longo do tempo a mudança no funcionamento do cérebro do paciente. Então é algo assim. Por exemplo, nós escolhemos uma região do cérebro para analisar. É comparado a mudança do sinal Bold, que é a oxigenação aqui, é comparado ao longo do tempo. E com essa comparação, você compara com outra região. Dessa comparação, você consegue extrair conectomas. Aquela imagem que eu mostrei, primeiramente, selecionou 39 regiões. Então é feita a comparação entre 39 regiões. Por exemplo, vamos supor que você quer comparar essa região com outra região. Como ficaria isso? Dessas duas regiões, a gente consegue extrair séries temporais, que são valores ao longo do tempo. Esse eixo X é o tempo, esse eixo Y é o sinal Bold. Então dessas três imagens, eu peguei esse primeiro pontinho, extraí um sinal Bold. Esse segundo extraí outro. E esse terceiro extraí outro. O amarelo, o mesmo princípio, certo? E quando você tem essas duas séries temporais, valores ao longo do tempo, você consegue comparar esses valores e extrair uma relação entre essas duas regiões. Então é por isso que essas imagens ela tem quatro dimensões. É por isso que dentro dela você tem várias imagens 3D para você fazer essa extração, relacionar essas regiões do cérebro. Agora eu vou mostrar um pouco naquele programa como é essa imagem funcional. Vocês vão reparar que ela é uma imagem que tem baixíssima resolução. Olha isso, olha a diferença dessa imagem para a imagem anatômica. Lembrando que cada pontinho desse representa a taxa, né, a quantidade de oxigênio ali no sangue. E da mesma forma a gente consegue ter aquela visualização entrando, né, no cérebro. É a mesma visualização. Essa é a imagem original, quando sai do scanner. Agora eu vou mostrar ela pré-processada. Essa é a imagem pré-processada. É feito vários ajustes nelas. Aquele passo que eu falei do realinhamento do crânio, é feito a remoção de vários tipos de ruídos. Por exemplo, um dos ruídos pode ser a movimentação do paciente no scanner. Mesmo que ele faça movimentos bem pequenos, isso acaba atrapalhando a imagem e gerando dados que não são fiéis. E é utilizado um algoritmo de estatística para ajustar esses dados. Outro tipo de ruído que é removido é o fluido cérebro-espinhal. Ele fica entre o nosso crânio e o nosso cérebro. E ele tem basicamente duas funções. Uma é levar nutrientes e proteínas para nosso sistema nervoso central, e ele também funciona como um amortecedor contra impactos. Quando a gente bate a nossa cabeça, ele acaba amortecendo o nosso cérebro.
Porém, essas informações não são interessantes para a gente, porque a gente quer saber o funcionamento do cérebro. Isso, esse fluido, essa movimentação e muitas outras coisas que são removidas nesse processo não são coisas interessantes para a gente fazer o diagnóstico. Então, é necessário passar por vários passos, aplicar alguns métodos matemáticos, estatísticos para remover e só deixar a oxigenação no cérebro, que é o que vai ajudar a gente a entender essa relação entre as regiões. Aqui a gente pode ver uma coisa bem interessante. Essa imagem de cima é a imagem original e essa imagem de baixo é a imagem após o pré-processamento, após passar por esses vários passos. Esse desenho de baixo ele é um template, é um exemplo de um cérebro dividido em algumas regiões. Você pode ver que não tem padrão nessa imagem de cima, né? Não tem nenhum alinhamento. Um dos passos do pré-processamento também é alinhar essas imagens para o espaço MNI, que é um padrão, que a imagem de baixo você vê que ela está encaixada certinho no template, né? É esse padrão MNI. Outra coisa bem interessante é você ver o range de sinal. Aqui, na imagem original, ele vai de 0 até 1.8 vezes 10 a terceira, que é 1800. E você vê aqui embaixo que ele vai de 0 a 2.4. O sinal está bem mais baixo. E qual é a explicação para isso, né? A explicação é que tem vários processos que essa imagem passa, e o mais importante é essa remoção desses ruídos, esses sinais que não são importantes para a gente. Na imagem de baixo só ficam os sinais da oxigenação do cérebro. É removido todo esse ruído para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Aqui embaixo é só um exemplo de um atlas que eu utilizei para extrair os conectomas. Atlas são divisões do cérebro, existem vários atlas. Esse atlas que eu estou usando de exemplo é um atlas de 39 regiões. Então ele escolhe essas regiões do cérebro para extrair os conectomas, né, que são as relações entre as regiões. Aqui a gente chegou na matriz de correlação. Basicamente, o que essa matriz faz, ela correlaciona essas 39 regiões. Se você ver aqui esses nomes que estão nas linhas, são 39 nomes, e aqui embaixo também tem 39. Ele está correlacionando uma região com outra. E através da cor, ele mostra para a gente como é essa relação. Se você ver, a diagonal está toda vermelha, bem escura, né? Por que ela está toda vermelha, bem escura? Porque é a relação da região com ela mesma. Pega, por exemplo, essa primeira linha, L-Audi. Olha aqui embaixo também, L-Audi. A região com ela mesma tem relação de 1. O que significa essa relação de 1? A relação de 1, sendo na cor vermelha, significa que ela é diretamente relacionada. Totalmente diretamente relacionada. Significa que quando você usa essa região do seu cérebro, você também utiliza outra, 100%. É como se você utilizasse 100% de uma região, você também usa 100% da outra. E quando a cor ela vai ficando mais, ela continua vermelha ainda, porém um pouquinho mais fraco, por exemplo, vamos um exemplo de 0.5, ele é vermelho, mas é 0.5. Significa, falando de forma bem simples e por cima, que é como se você utilizasse 100% de uma região, você está utilizando 50% da outra. Falando por cima, de forma simples, é isso que significa. E você tem também o zero, né, que é o branco, que ele não consegue estabelecer relação nenhuma entre essas duas regiões. E você tem o azul. O azul é o inverso. O azul significa que quando você utiliza uma região, você não utiliza outra. A gente tem esse exemplo aqui embaixo, né? O R anti-IPS, ele é inversamente proporcional ao L-Audi. Significa que quando você utilizar ele, você tende a não utilizar o L-Audi. E a intensidade do azul significa quanto mais forte essa relação. Esse 1, se você vê um azul bem forte com 1, falando de forma, de novo, bem simples e por cima, significaria, por exemplo, que quando a gente utiliza essa região, a gente nunca utiliza 0% da outra. Falando por cima, é esse o significado
matriz de correlação. E é dela que a gente faz a extração dos conectomas, dela que vem a extração de conectomas. Essa matriz, que é a geração dessas relações entre as regiões, é feita utilizando correlação de Pearson. E aqui embaixo uma coisa bem interessante, preste atenção nessa imagem, como ela é a imagem original, e a imagem original separada dessas 39 regiões e feita essas relações entre as regiões. Olha como tem muitas cores fortes, né? Vermelho e azul forte. Agora a gente vai ver a imagem após feito o pré-processamento, após a gente limpar esses ruídos desnecessários. Olha como fica a imagem. As relações são muito mais baixas, você pode ver pela intensidade da cor, é muito mais sutil. Por quê? Porque foi retirado todo esse ruído da imagem. E é dessa imagem que a gente tira a matriz de correlação. E agora a gente vai ver aquela imagem inicial. Essa estrutura que foi gerada, ela é chamada de um grafo. E vai ser essa estrutura que vai ser passado por algoritmo para ele tentar buscar padrões nessas conexões. Por exemplo, qual tipo de padrão? Vamos falar um padrão bem simples. Essa região, ela é diretamente relacionada com esta região, né? Porque ela está pintada de vermelho. E a intensidade é dada pela cor, né? Pela intensidade do vermelho. Pode ser que nos pacientes com autismo, essas duas regiões elas sejam diretamente relacionadas. Quando você utiliza uma, você utiliza a outra. Como é o exemplo aqui, vermelho. E no exemplo dos pacientes que não têm autismo, pode ser que essas regiões elas sejam inversamente proporcionais. Ou seja, quando você utiliza outra, você utiliza uma, você tende a não utilizar a outra. E no caso seria pintado de azul aqui nesse exemplo, né? Porém, esse é um exemplo bem simples, né? Eu só relacionei duas regiões. Esse é um exemplo que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Porém, esse algoritmo ele vai muito além. Ele consegue relacionar essas 39 regiões em si e buscar padrões que para a gente, humanamente, não dá para buscar esses padrões. E numa quantidade de imagens muito grande, né? Que é mais de 1000 imagens. Então é isso. Esse é o ponto que eu estou da pesquisa. Esse primeiro ano de pesquisa foca bastante no entendimento de como é feita essa extração dessas conexões, no entendimento dos passos que são feitos para fazer isso, e no segundo ano será a aplicação dos métodos, né, do algoritmo de inteligência artificial e também de outros métodos, e entender os resultados, avaliar a performance e tudo mais. E como eu disse no começo, né, tudo isso aqui está sendo feito com o objetivo de ter um algoritmo para fazer o diagnóstico de autismo. Pois hoje em dia o diagnóstico é complexo e depende de uma equipe multidisciplinar. E a intenção é esse algoritmo ele ser extremamente direto e simples. Você coloca o paciente num scanner, ele tira essas imagens e o programa fala se ele tem autismo ou não. E quanto mais cedo é feito esse diagnóstico em crianças, melhor é a qualidade de vida dela e a qualidade de vida da família dela. Ela pode receber um acompanhamento o mais rápido possível, influenciando diretamente na qualidade de vida dela.